você acha que é válido da gente ter como busca, como ser humano, assim? Porque até uma coisa que eu sinto bastante, eu vejo muitos psicólogos falando isso, você falou isso hoje, que a gente parece que existe uma busca principal que meio que tá todo mundo tendo, que é ser mais produtivo, ter mais sucesso e tudo mais. Ok, é uma busca, é um valor, mas de você, assim, o que você imagina, o que você tenta, como que você tenta direcionar os seus pacientes para entender como encontrar uma busca que faça mais sentido, sabe? Que não seja tão, assim, pautada em uma coisa que às vezes é até abstrata demais, ou inalcançável, ou até mentira, né? O cara às vezes te fala que fez R$ 1 milhão em tanto tempo, mas nem sempre. Enfim. Sim, sim. Eu sempre parto do seguinte princípio com os meus pacientes, e para mim também. Tudo que eu falo para os meus pacientes serve para a minha vida, né? Eu preciso fazer com que isso funcione para mim primeiro, né? Eu sempre considero identificar qual é o anseio do meu paciente em relação àquilo. Como assim? O anseio, ele é legítimo, né? Então, por exemplo, eu quero ser produtivo, com esse exemplo que você deu. Eu quero ganhar R$ 1 milhão em 3 dias, não sei o que. Ok, qual é o teu anseio? Ou seja, qual é a melhor parte de você ganhar R$ 1 milhão em 3 dias? Isso resolve o quê, assim, em termos de anseio? Você espera o quê? Se alguém me fizesse essa pergunta, Ana, por que você quer ganhar dinheiro? Por que você trabalha para você ganhar dinheiro? O que te move nesse sentido, né? Então, o meu anseio em relação a isso seria, por exemplo, ter condições financeiras em 2 sentidos. Primeiro, de ter uma liberdade, né? Então, poder ter uma liberdade em termos de horário, de poder empreender, de poder desenhar o meu negócio da forma que eu acredito que deve ser, sem depender. Até esse foi um dos critérios para eu ter escolhido a psicologia. Eu queria uma profissão em que eu não precisasse de uma instituição para ser contratada, sabe? É que alguém precisasse me contratar, eu dependesse. Então, esse é um valor para mim, ter liberdade financeira, geográfica, de empreender. E o outro valor seria ganhar dinheiro para que eu possa cuidar das pessoas que eu amo. Né? Então, assim, não deixar faltar nada, poder oferecer uma condição de saúde, de assistência, de moradia. Então, o cuidar, para mim, é o valor que sustenta o meu anseio, né? De querer ter dinheiro, enriquecer, enfim. Então, eu sempre direciono meus pacientes a pensar assim, qual é o seu anseio? O anseio, muitas vezes, é legítimo. Só que a forma que esse anseio é dirigido, às vezes é o que dá o problema no caminho. Né? Então, por exemplo, eu tenho um anseio de lidar com as minhas emoções. Né? Então, assim, eu quero ter um bom padrão de regulação emocional, eu quero saber manejar minhas emoções, eu espero por isso. Mas eu acabo fazendo isso, por exemplo, evitando todo tipo de desconforto. Então... por quê? Não, porque eu quero lidar bem com as minhas emoções, então eu vou me afastar de tudo que me dá desconforto. E aí eu começo a ter problema. Por quê? Porque eu não vou conseguir ter uma vida em que eu consiga evitar situações de desconforto. Eu posso estar perdendo muitas oportunidades, eu posso estar deixando de desenvolver habilidades de enfrentar o desconforto. Né? Então, às vezes, por um anseio legítimo de querer ser alguém mais... que domine melhor as suas emoções, que não seja tão desregulada, né? Eu vejo essa necessidade, por exemplo, eu posso direcionar este anseio de uma forma problemática. Então, em terapia, eu vejo que isso acontece muito, entende? Eu vejo que acontece muito. A pessoa tem um anseio que é legítimo, mas a forma que ela procura resolver, sanar, suprir esse anseio que acaba sendo problemática. Então, eu convido meu paciente em terapia a voltar. Qual é o anseio? O que te move para fazer isso? E qual é uma forma, então, saudável, adaptativa de você vivenciar este anseio? Às vezes é o executar do anseio, é a ação que você liga àquilo que você deseja que foi problemática, que foi meio atrapalhada, que foi meio inábil, né? Não deu certo. Às vezes o teu jeito de se relacionar com as pessoas, meio atrapalhado, meio sem habilidade. Comunicação, né? Habilidade de comunicação é importantíssimo. Mas o teu anseio era genuíno.
né? Você queria dar certo, você queria fazer direito, você queria... Então, na terapia, eu sempre vou muito por esses processos, assim, né? Porque às vezes a pessoa foca muito naquilo que deu errado e fica tentando consertar o jeito, né, errado que ela fez as coisas. Assim? Então, por exemplo, nessa questão de você colocar em prática o seu anseio, né? Mais um exemplo. Por exemplo, se eu tenho o anseio de querer, como eu falei, me relacionar com pessoas, né? Eu quero ser uma pessoa mais sociável, mas eu não sei me comunicar, eu não tenho essa habilidade. Então, a minha comunicação acaba sendo inábil, eu acabo ofendendo as pessoas, acabo passando por cima, sendo autoritária, né? Então, o anseio é legítimo, mas o jeito que eu executei, o jeito que eu direcionei isso, deu errado. Por uma inabilidade, por alguma coisa que eu preciso talvez consertar e que a terapia vai me ajudar a mapear o que precisa ser melhorado aqui, né? Então, a gente retoma ao anseio inicial, aquilo que motivou a pessoa, para então corrigir a rota, né? E aí que ela possa desenvolver, então, as habilidades necessárias para que aquele anseio inicial possa ser vivenciado de uma forma mais saudável e aí sim mais conectada com aquilo que é significativo, valoroso para a pessoa, né? Que seja, de fato, que tenha um sentido, né? Que a pessoa entenda por que ela tem aquele anseio. Isso me preenche de alguma forma, isso me motiva, me dá um senso de propósito. Aí funciona demais, porque aí você tem um valor, algo que é importante para você, você tem um anseio que te move para viver aquele valor e você tem habilidade para executar aquilo de uma forma que funcione, né? E Ana, quando a pessoa ela sente que ela não tem, assim, ela não tem claro um sentido, ela se sente muito perdida, ela sente que não tem um propósito, sabe? É um tipo de comentário que eu vejo muito, assim, da galera, e eu já me senti assim, que é literalmente se sentir perdido. Chega bastante gente assim lá, e como é que você faz? Como que você, digamos assim, entre aspas, ataca essa questão, assim? É muito frequente, é uma demanda muito frequente e às vezes ela é secundária. Então, por exemplo, o paciente chega com, Ana, eu tenho um problema no meu trabalho, né? Tem uma confusão lá, não consigo resolver e tal. Você vai ver a situação, a pessoa não sabe por que ela está exercendo aquele trabalho, não sabe como é que ela foi parar lá, não sabe o que ela planeja dali para frente, se ela quer de fato continuar trabalhando com aquilo, ela só está lá porque praticamente caiu, né, de paraquedas sem ter nenhuma intencionalidade em relação a isso. Então, em terapia e para os pacientes eu sempre vejo isso, assim, às vezes você está me trazendo um desdobramento já da tua queixa, né? Uma consequência. Porque o sofrimento psicológico, ele tem isso, né? Quanto mais tempo a gente vai passando naquele sofrimento, mais sofisticado o nosso cérebro vai ficando naquele tipo de contexto. Né? Então, se eu estou insatisfeito, o tempo vai passando e eu estou na insatisfação, eu vou ficando... Eu sei exatamente o que me deixa insatisfeito. Eu sei até mesmo como provocar mais insatisfação. Eu começo a reclamar mais. Então, eu começo a ficar mais intensa naquilo. E o cérebro acompanha isso, né? Ele vai aprendendo a ter um modo de funcionamento mais disfuncional para corresponder todo aquele padrão de comportamento que você tem. Então... Dá um exemplo disso, só para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, né? Se ela tem uma ansiedade em que ela não desenvolve habilidades para que ela faça enfrentamento dessa ansiedade, para que ela faça as pazes com a ansiedade. Entenda que a ansiedade não é inimiga, né? A ansiedade ela pode nos deixar atentos, pode nos desafiar, a ansiedade pode nos motivar, nos deixar criativos, se nós soubermos direcioná-la. Se eu conseguir perceber, poxa, eu tenho um padrão ansioso, então eu vou cuidar de todas as repercussões disso. Então, eu sou ansiosa, então eu sei que, por exemplo, toda a minha vida... Eu não sou uma pessoa ansiosa, mas estou dando um exemplo. Eu sei que toda a minha vida, por exemplo, precisa estar saudável
para que eu precise lidar apenas com a ansiedade. Então, por exemplo, eu vou ter um padrão de sono legal, padrão de alimentação bom, de atividade física, eu vou cuidar dos meus relacionamentos, né? Eu vou cuidar do senso de propósito, já vamos voltar nisso, aprofundar isso. Vou cuidar disso, porque aí, à medida que a ansiedade aparecer, eu já sei como direcioná-la para o restante da minha vida, sem que ela estrague tudo, né? Agora, se a pessoa, por exemplo, que não está em terapia, não é atenta a nenhuma dessas questões para se conhecer, para saber como manejar a ansiedade, isso vai trazendo agravamentos. Então, eu posso me tornar uma pessoa insuportável. Por quê? Porque eu não sei lidar com imprevistos. Então, eu estou sempre enchendo o saco de todo mundo para que todo mundo me dê garantias sobre o que vai acontecer, como é que vai ser, porque eu não sei lidar com imprevistos. Então, eu ia chegar aqui e falar, Lutz, qual vai ser cada pergunta que você vai me falar, porque eu tenho que saber o que eu vou responder, quanto tempo que eu tenho de resposta. Eu não ia querer nada em aberto, porque eu tenho uma ansiedade que eu preciso de garantias. Eu sou um pouco assim com a minha agenda. Eu tenho um pouco de dificuldade quando surge um imprevisto, me pega bastante. Cara. E isso a gente tem que cuidar para não ficar chato para as pessoas que convivem com a gente. Porque a gente acaba ficando muito chato, porque a gente não sabe lidar com imprevistos, né? E aí, então, as relações sociais vão indo pro buraco, você acaba perdendo amizades, às vezes tem relacionamento conjugal que vai pro buraco também, que você vira um chatão, uma chatona. No trabalho também você só quer que as coisas aconteçam daquele jeito, porque é ansioso, você não sabe lidar de outra forma que não seja aquela. Interessante isso, né? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara mais rígido, assim, com a questão da agenda, porque me ajuda a não ter tanta ansiedade. Mas é um meio de solução que é muito frágil, né? Exatamente. Tem intensidades, né? Uhum. A rotina, a agenda é essencial, é um fator de saúde mental. Agora, a rigidez nisso, o sofrimento relacionado à rigidez, ou seja, saiu de algo que a gente não tem controle de tudo, né? Então, aconteceu exatamente um fator desse que eu não tenho controle, pronto, eu desmorono, já não sei mais o que fazer, já perco a estribeira, né? Então, veja, essas repercussões podem cronificar a ansiedade. Veja, daí aqui a gente já está falando da ansiedade, do problema de relacionamento, do problema no trabalho, e que vai se estendendo, e às vezes você daí já está com um monte de coisas para resolver, que teria a ansiedade como um pontapé inicial, que se você soubesse desenvolver as suas habilidades, por exemplo, você poderia direcionar a ansiedade de uma forma muito mais saudável. Cara, mas daí vira um monstro, né? E aí até eu me pergunto como é que você consegue mapear isso no paciente. Sim. Sabe? Porque aí, beleza, o cara tá com um problema em várias áreas da vida, e ele talvez chegue pra você se queixando dessas áreas específicas, mas como é que você encontra o denominador comum, né? Exato. E porque imagino que se você soluciona aquilo, as outras coisas vão... Obviamente não é um problema ser solucionado, mas vão abaixando, né? Sim. Vão ficando mais tranquilas de lidar. Quanto você acha, e aí eu tenho um pouco desse viés, assim, uma percepção sobre isso, mas eu queria entender sua visão, que encontrar bons valores, encontrar um propósito específico ali, um sentido ali para a vida da pessoa, tem a ver com... desenterrar coisas que ela já sabia que eram importantes para ela. Ou é uma questão de, não é tanto desenterrar, é mais uma questão de, daqui pra frente, vamos criar essas coisas, sabe? Porque, pelo menos na minha vida, eu tive a impressão que quando eu fui tratando essas questões dos valores, foi muito mais sobre olhar pra trás e identificar, cara, o que já foi importante pra mim, o que é importante pra mim, porque foi mais fácil, pelo menos assim, entender o que eu faria dali pra frente. Pelo menos foi assim comigo, eu quero entender de você que tá aí, atende há um tempão, atende várias pessoas, como é que é essa questão? Como é que, até para ajudar o pessoal de casa a entender, talvez um primeiro passo para tentar encontrar esse tipo de direcionamento, né, de guia, que são os valores, um propósito, etc. Muito legal, bem importante. É muito difícil que alguma coisa seja significativa para você sem que ela tenha a ver com a tua história, sem que tenha a ver com aquilo que você já viveu, experimentou, porque as coisas vão se tornando importantes para nós. Então, exige tempo, existe vida acontecendo, é um processo. Então, sim, é importante entender, olhar para trás e não ter receio de olhar para trás, mesmo com as coisas erradas, difíceis, inábeis que nós fizemos,
mas para ver o que pode ser aproveitado em termos de informações, né, sobre nós mesmos. Então, os valores eles estarão relacionados, sim, com a nossa história, com aquilo que é importante para nós, mas, mais uma vez, eles não são imutáveis. Assim como as crenças, eles são dinâmicos. Legal. Os valores eles podem receber mais ou menos ênfase ou intensidade conforme o nosso momento da vida. Então, eu posso ter valores que, nesse momento da minha vida, são mais efetivos, são, de fato, merecedores de mais espaço, mais atenção, mais energia da minha parte. E, em algum outro momento, pode ser que ele fique secundário, porque eu preciso priorizar algum valor. É interessante nós pensarmos numa perspectiva que existem alguns valores nossos que, às vezes, eles são concorrentes. Ou seja, eles concorrem entre si e nós vamos precisar escolher entre um deles. Às vezes, eles não conseguem acontecer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso ter um valor à minha liberdade. Eu quero ser alguém que não dou satisfação para ninguém, quero fazer o que eu quero, a hora que eu quero, no lugar que eu quero. Isso é um valor para mim, é algo que me move. Mas é um valor para mim também construir um relacionamento amoroso, respeitoso, com lealdade, né, com qualidades assim. Peraí, mas pode ser que esses valores em algum momento conflitem, porque como é que eu vou viver uma vida inteiramente livre se eu quero também compartilhá-la com alguém que vai fazer parte dessa minha vida? Então, em algumas fases da minha vida eu posso priorizar o meu valor da liberdade, em outros ele vai ficar secundário, eu vou abrir mão dele para então vivenciar o meu valor do meu relacionamento. Então, a vida adulta nos traz essas situações de escolha, que eu vou precisar optar entre um valor ou outro, ainda que eles sejam significativos para mim, eu não vou conseguir viver ao mesmo tempo. Nesse sentido, é muito importante ter clareza sobre uma espécie de hierarquia dos valores. A cada momento da vida, você fazer um exercício de reflexão. Peraí, nesse momento da minha vida, o que é importante para mim hoje? Né? Aí entra parte da nossa história também, né? O que eu construí hoje? Beleza. Mas isso está condizente com o que eu quero para minha vida daqui para frente? Aí vem a reflexão sobre o futuro. Então, essas reflexões, tanto quanto o passado, quanto em relação ao futuro, elas não são excludentes em termos de valores, elas são complementares. Eu vou considerar o que eu formei até hoje de importante, o que é valoroso para mim, para eu entender esse cenário hoje, mas eu preciso refletir para que eu possa seguir. A vida continua acontecendo. Se isso ainda cabe na minha vida, senão os conflitos continuam acontecendo. Então eu quero meu relacionamento, mas também estou querendo viver liberdade. Eu vou ter um relacionamento muito conflituoso, por exemplo. Mas são duas coisas muito significativas para mim. Então, não basta só ser significativo, não basta só ser um valor. Precisa ver se ele está num contexto adequado para a tua vida hoje e de acordo com os teus objetivos. Então, não é uma coisa rígida, né? Não, ela é maleável. Ela tem uma estrutura, né? Porque ela tem a ver, como nós falamos, com aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Tem a ver com as aspirações, ou seja, aquilo que você deseja ser, ou aquilo que você deseja que a sua vida seja. Então, tem a ver com uma estrutura, mas ela não é impermeável, ela não é imutável. Essa é a grande beleza, eu acho, que do ser humano, porque nós podemos estar abertos. Aquilo que hoje é significativo para mim, às vezes não era tão importante para mim lá no passado. Eu vinha, nossa, hoje para mim, olha que legal, como eu mudei nesse sentido, hoje para mim eu considero muito importante, legal e tudo mais. Esses dias eu estava vendo até um post de um psicólogo, que ele estava fazendo um autorrelato exatamente sobre isso. Ele falava assim, que ele sempre ele tem aproximadamente, sei lá, uns 40 anos, e ele falou que mais da metade da vida dele, ele achava que ele ia ficar uma pessoa sozinha, que a vida dele seria feliz assim mesmo, porque ele tinha a profissão dele, a independência dele, pronto, acabou. Mas ele percebeu
em um determinado momento que aquilo já não fazia mais sentido, que estava tendo um custo maior do que um benefício. Ou seja, ele estava se sentindo sem propósito. Ele falou, tá, tô sozinho, tô com a minha profissão, mas e daí? O que mais? Ele se viu nessa condição, falou, peraí, mas eu tô vivendo tudo aquilo que era significativo para mim. O que está acontecendo? Ele entendeu, então, que ele estava num momento da vida que ele precisava se abrir para ver o que mais era importante para ele. De acordo com o processo de amadurecimento dele, né? E tudo, enfim, hoje ele está casado numa cidade de interior, com uma casa, com mulher, filhinho, não tem filhinho ainda, família, cachorrinho e tudo mais, e ok, entendeu. Então mudou o padrão, né? Isso pode acontecer nas duas vias, nos dois formatos, mudando aí as coisas, mas não é um processo inflexível.